Em uma pequena comunidade chamada de Águas Belas, localizada no interior do estado de Pernambuco, havia uma lenda terrível sobre um lobisomem que estava aterrorizando os moradores locais. Dizia-se que, em noites de lua cheia, um homem chamado Miguel transformava-se em uma criatura feroz e perigosa. Miguel era um agricultor comum, mas tinha um segredo sombrio. Ele havia feito um pacto com um ser maligno para garantir a fertilidade de suas terras. No entanto, esse pacto tinha um preço terrível, que, durante as noites de lua cheia, Miguel se transformaria em um lobisomem. Os moradores da cidade relatavam ter visto uma figura alta, com olhos vermelhos e pelagem escura, percorrendo as estradas desertas. Muitos afirmavam ter ouvido uivos agudos e ter visto a criatura atacar animais e, em algumas situações, até pessoas. Um jovem chamado Antônio voltava da cidade. A luz estava cheia e a estrada deserta. Ele caminhava, sentindo a brisa tocar o seu rosto, e não tinha medo, já que ele fazia aquele caminho da cidade até a comunidade com certa frequência. Quando ele está passando a certa altura do caminho, ele escuta gemidos de dor. Ele para por um instante, pensa no que poderia ser, Da onde poderiam estar vindo aquele barulho, mas ele decide não esperar, ele decide seguir em frente. Não demora muito para ele ouvir pegadas fortes batendo na estrada. E essas pegadas estavam cada vez mais próximas dele. Então, quando ele olha para trás, ele vê aquela figura animalesca, enorme, com a pelagem escura e olhos vermelhos, parecendo fogo. Ele não pensou duas vezes. Antônio começou a correr o mais rápido que conseguia, até que ele encontrou uma igreja abandonada. Ele conseguiu entrar nessa igreja e viu um crucifixo, o qual ele pegou, o segurou e começou a rezar. O lobisomem não conseguia entrar, mas ficava do lado de fora uivando e rodando, circulando pela igreja. Antônio passou a madrugada acordado dentro da igreja abandonada e com o crucifixo na mão. Quando amanheceu, ele foi direto à igreja que fica na cidade e contou tudo o que aconteceu ao padre local, que revelou que Miguel havia desaparecido há muitos anos. O padre suspeitava que Miguel havia feito um pacto com o demônio. Dito isto, a lenda do lobisomem que aterrorizava a comunidade de Águas Belas persistiu por muitos anos, e os moradores continuaram a evitar as estradas desertas durante as noites de lua cheia. Alguns dizem que até hoje é possível ouvir uivos agudos de lobisomem ecoando pelas estradas escuras do interior da comunidade. Em uma noite escura e silenciosa, em uma casa isolada na zona rural, Luana, uma jovem de 22 anos, estava sozinha.
pois seus pais haviam viajado. Era uma noite chuvosa, com raios e trovões. Ela estava lendo um livro na sala, quando começou a ouvir barulhos estranhos, rangidos, batidas e sussurros. Inicialmente, Luana pensou que era o vento ou a casa, que já tinha algumas décadas de construída. Mas os barulhos se intensificaram. Ela começou a ouvir passos pesados no andar de cima, como se alguém estivesse caminhando. O medo de Luana só aumentou. Ela tentou se acalmar, mas os barulhos se tornaram mais intensos. Ela ouviu, então, uma voz que dizia: Luana, Luana. Nesse momento, o coração de Luana disparou. De repente, o lustre da sala começou a balançar violentamente. Luana fugiu para o quarto, trancou a porta, porém os barulhos não cessaram. Luana estava apavorada, não sabia o que fazer. Por um instante, os barulhos cessaram. Quando Luana enfim pensou que toda aquela situação já estava sob controle, ela estava debaixo da cama e ouviu uma voz que dizia: Luana, Luana, eu estou aqui. O lustre do quarto começou a piscar e ela viu uma figura sombria ao pé da cama. Nesse momento, ela desmaiou. Na manhã seguinte, os pais de Luana encontraram-na inconsciente. Quando ela acordou, contou tudo aos seus pais e eles chamaram a polícia, que foi até o local, mas não encontraram nada de anormal. No entanto, Luana insistiu que havia uma presença maligna naquela casa. Desde então, ela nunca mais se sentiu segura naquele lugar. E sempre que ouvia barulhos estranhos, lembrava-se daquela noite terrível. E também não ficou mais só na casa.